Voltando. Então, no capítulo 1, Deus criou tudo, deixou tudo pronto. Criou homem e mulher, criou os animais, criou as árvores, criou os peixes e deu ordem para o homem multiplicar e frutificar, né? Então, Deus aqui fez tudo para o homem. No capítulo 1. Já no capítulo 2 em diante, Deus forma o Éden. Ele faz algo particular. Ali ele vai criar algo dele. Que este jardim, essa criação deste jardim é logo após o que acontece lá em Ezequiel 28. O que acontece em Ezequiel 28, Deus traz de lá e ele faz essa particularidade na sua nova obra, na sua nova casa, na sua nova criação, no seu nova obra, vamos dizer, não vamos enfeitar muito não, senão gera heresias. Na sua nova obra, Deus tira esse jardim de lá e traz para a sua nova obra. E cria um jardim particular para ele. No capítulo 1, Deus criou homem e mulher, a semelhança dele, conforme ele disse, né? Conforme ele fala aqui no 27. Aqui, ó. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou a imagem dele. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. Cria o homem a imagem e semelhança dele. Semelhança. É semelhante a Deus. Amém? E logo depois, no capítulo 2, ele vai criar um jardim. Ele vai fazer o homem. Vai criar o homem, né, da sua particularidade para si. Deus vai fazer uma criação tão perfeita do homem para ele, para o homem obedecer somente ele. E como fica aqueles homens que ele criou em mulher lá na frente? Aquilo ali foi uma criação para a terra, para o homem cuidar da terra e viver na terra e multiplicar na terra. No jardim Deus cria algo para ele, para o homem adorar somente a ele. Porque a criação foi realmente para adorar somente a Deus. Aleluia? Então vamos lá. No capítulo 2, vai dizer assim. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. A formação do Éden. Agora sim, vamos lá. Deus criou homem e mulher, no versículo 27 do capítulo 1 e versículo 26. Aqui no 2 ele vai criar o Éden. E diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Diferente. Se lembra que no versículo 26 e 27, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E aqui ele criou homem e mulher lá, a sua imagem e semelhança. E aqui ele cria o homem do pó da terra. Qual é a diferença? A diferença é que Deus cria nós das mãos dele. Ele mesmo faz. É diferente. Ele faz, ele mesmo faz, ele mesmo desenha, ele faz tudo da mão, da própria mão. Nós sermos diferentes hoje. Que ele nos criou do pó da terra. Quando nós afirmamos que Deus nos criou do pó da terra, isso aí é algo tremendo. É algo de muita fé. Porque a ciência hoje ela não aceita. E ela não vai aceitar. Porque segundo os estudos científicos dos homens, diz que nós fomos criados por átomos. Milhares de átomos, né? E a Bíblia aqui diz que fomos criados do pó da terra. Como é este pó, eu não sei. Mas a palavra de Deus aqui diz que foi do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, o próprio Espírito de Deus entra em nós.
e passamos a ser alma vivente. Diferente. Lá Deus diz: criou Deus o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Mas ele não assopra o espírito, o fôlego da vida. Ele os cria, mas não sopra, mas é a imagem e semelhança. Aqui é diferente. Deus nos cria o homem do pó da terra, da mão dele, ele moldando, e depois sopra nele, em suas narinas, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Temos espírito, e temos alma, e temos corpo. Aquele homem que Deus criou, homem e mulher, como imagem e semelhança, não explica como é, por enquanto, porque eu não estou estudando sobre isso, eu só estou falando aqui do que o versículo está falando, não estou entrando em hermenêutica, nem algo teológico, não. Só estou falando para nós aqui, para você que está ouvindo, o que o versículo está falando. Que Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança. E aqui no capítulo 2, no versículo 7, Deus cria o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Foi feito. Somos uma alma vivente. Somos compostos de corpo, de alma e espírito. Por isso é que Jesus fala claramente àquele jovem rico: seu louco, se pedir hoje a tua alma, o que dará em troca dela? Amém? Então é disso que Jesus veio e falou. Porque eles sabiam lá que somos compostos de corpo, alma e espírito. Amém? Prosseguindo no versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, ou Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Ávila, ou Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há o bidélio e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Ou seja, Deus pôs este homem no seu jardim particular, no seu lugar secreto, para que o homem lhe guardasse aquilo que Deus criou de mais valioso. Aleluia. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Este versículo ele é uma base de treinamento para novos na fé. Quando entramos no reino de Deus, quando confessamos Jesus, uma das primeiras coisas que aprendemos é descortinar bem este versículo. Porque que lá no capítulo 1 Deus disse: de toda árvore que há na terra podereis comer, de toda a fruta boa, de toda semente boa, de todos os animais. Mas no jardim, Deus dá essa ordem diferente dos homens que ele cria para cuidar da terra. E aqui no jardim, em particular, Deus dá essa ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque esta árvore do conhecimento do bem e do mal só havia realmente no jardim particular de Deus. Amém? Segundo versículo aqui, não estou criando nada, não estou inventando nada. É a palavra de Deus quem está falando. Que no jardim de Deus havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui vamos prosseguindo. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só? Far-lhe-ei uma ajudadora adequada para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus. Aqui já fala da terra, tá? Ele volta para a terra. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, e os trouxe a Adão
para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Aleluia. Ou seja, na criação já havia mulher. Deus criou homem e mulher. Mas não como para Adão. Como era essa mulher? Não sei. Como era o comportamento dessa mulher? Não sei. Mas Deus, então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Será que Adão já havia mulher para ele antes de Eva? Ou antes de Deus criar a mulher da costela dele? Sim, já havia. Porque Deus lá no capítulo 1 ele criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Mas por que Deus houve a necessidade de criar no Jardim do Éden particularmente uma mulher tirada do próprio Adão? O que aconteceu? Será que as mulheres que Deus criou antes não era submissa a Adão? Bom, não saberei responder, mas Deus, Ele sabe. E se você estudar, você também vai aprender. Porém, é leitura. Porque eu não estou aqui para descortinar nada e nem para colocar dúvida em sua cabeça. Mas leia que no capítulo 1 Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança. E no capítulo 2, no jardim particular de Deus, Deus cria o homem do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida e ele passa a ser alma vivente. Amém? E Deus cria a mulher da costela do homem e ele mesmo diz: essa é agora osso dos meus ossos. Por quê? Porque já havia mulher que não era osso do osso dele. Talvez foi a necessidade de Deus criar uma mulher para Adão. Criou da sua costela. Ou seja, aí pode se tratar de submissão. Uma única mulher que obedeceria a Adão seria submissa, porque saiu dele. Outra que já havia lá no capítulo 1, talvez não era submissa. Não se submeteria às leis de Deus para com Adão. Por isso Deus fez o homem dormir num sono profundo e criou dele, da sua própria costela, da sua própria entranha, uma mulher. Por isso, aqui no versículo 24 do capítulo 2, Deus diz: portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nu, homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, porque é uma carne. Se envergonhar de quê? Quando você se casa, você se torna uma carne. Deus abençoa o casamento. E pegando o gancho desta palavra, Deus abomina o divórcio. E o que tem acontecido hoje no mundo e dentro do corpo de Cristo é o maldito do divórcio. Deus não se agrada. Pega esta palavra, meu amigo querido irmão, se você estiver ouvindo esta palavra, esta mensagem que vai de encontro à sua vida, para somar, para lhe edificar. Aprenda que divórcio não é de Deus. Deus é o grande Deus que projeta a família. E família é projeto de Deus. Amém? Vamos prosseguir no capítulo 3. A tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse. Olha o papo da serpente, certo? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente botando dúvidas na mulher. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher:
certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então vamos lá. Vamos recapitular do versículo 5 do capítulo 3. Porque Deus sabe. Então aqui, né, foi o que Eva usou de mais astuto. E isso aqui, esse tema, essa conversa, foi o que aconteceu lá no Ezequiel capítulo 28. Se você tiver tempo, leia Ezequiel capítulo 28. Amém? Você vai entender o que aconteceu aqui nesse diálogo da serpente, né, com a Eva. Que diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Ou seja, o mal da pessoa hoje é querer ser como Deus. Muitas das vezes nós oramos, nós mesmos oramos, né? Nós que somos da fé, que temos fé em Cristo, muitas das vezes nós oramos da seguinte maneira: Deus, eu quero ser como tu. Eu quero ser que nem você. Eu quero ser como tu é. Oração essa é errada. Porque se a serpente diz assim para Eva, sereis como Deus, nós estamos querendo ser acima de Deus. Ou seja, a única pessoa que quis ser acima de Deus, ele se ferrou todinho. E este foi o próprio Lúcifer, que se transformou em Satanás e foi jogado do céu para o abismo, que o próprio Jesus diz que Abraão viu Satanás cair como um raio na terra. Então, não oremos mais assim. Eu quero ser como Deus. Mas oremos: Senhor, põe em mim a tua mansidão, a tua humildade e o teu serviço, para que eu seja servo, para servir a todos no teu reino. Servir os irmãos na evangelização, servir os irmãos na humildade, no ajudar, no visitar. Isso é de Deus. Visitar os irmãos que estão passando por alguma dificuldade. Não só orar para que Deus abençoe, mas levar algo para dar solução ao problema. Então é isso que Deus nos diz. E foi isso que Satanás entrou na serpente e usou para com Eva, que será como Deus, que ser igual a Deus. Então, é o perigo que entrou aí, sabendo o bem e o mal. E havendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, claro que vai ser bom, vai nos atrair, né, para a maldade. Aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus,
e cozeram folha de figueira e fizeram para si aventais. Quando Eva comeu, não aconteceu nada com ela. Mas quando Adão comeu, quando o marido comeu, aconteceu. Por quê? Porque a ordem foi dada para Adão e não para Eva. Então, logo dizemos que tudo, ditado do mundo hoje, tudo é por culpa da mulher, não. Mas a ordem foi dada a Adão. Nós somos os sacerdotes da nossa casa, homens. Nós, homens, somos os responsáveis para educar nossos filhos no que é bom, no caminho reto. Não só deixar a responsabilidade para a mulher. Porque a mulher não é sacerdote da casa. Ela é nossa auxiliadora. Ela é nossa ajudadora. É nossa companheira. Ela não é nossa escrava. A nossa responsabilidade maior é nossa, dos homens. De educar os filhos, de ensinar os filhos como viver, como andar no caminho do Senhor, para não se envolver neste mundo que hoje em dia os jovens não passam dos 36 anos. E eu digo 36 anos ainda é jovem. Não passa. Porque começa num caminho errado junto com os pais. Pais que bebem, pais que fumam e os filhos vão no mesmo caminho. Então isso não é de Deus. Deus nos criou para a vida, para vivermos em novidade de vida. Aleluia. Vamos lá, continuando no versículo 8 do capítulo 3. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Uma pergunta, por que eles se esconderam? Não é assim no mundo? Quando pecamos ou fazemos algo que vai de contra a nossa ética, a nossa moral, a gente não se esconde, a gente não tem vergonha. É dessa mesma maneira. Quando Adão pecou, ele se escondeu. Porque o Pai, Deus, descia toda tarde para conversar com Adão, para prestar conta do dia, como foi o dia, o que aconteceu no dia. Ou alguma queixa que Adão levaria a Deus sobre o que ele fez no jardim ou deixou de fazer. Essa viração do dia Deus descia. Mas nesse dia, quando aconteceu este acidente, Adão resolveu se esconder, porque estava em pecado, estava em falha, estava com falta. Porque daí Adão sabia que Deus era amor, Deus era bom, mas Adão conhecia a outra parte de Deus, que se pecasse, eles morreriam, né? Então, por que se escondeu? Se Deus era só bom, se Deus era só bom e amor, por que ele não deu a cara a bater? Não, se escondeu. Porque Deus é santo. E o que nos mata não é a maldade de Deus. Não é nada disso que o mundo descreve que Deus é mau. Não é. Não é nada disso. Porque Deus não é mau. Ele não há maldade. É a santidade dele que nos mata diante da presença dele por causa dos nossos pecados, da nossa natureza pecaminosa. Amém? Então, começando aqui, continuando. E ouviram a voz do Senhor e foram abertos. Sim, cadê? Aqui, Deus. Aqui. Então foram abertos os olhos de ambos e cozeram e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? Deus chamou por Adão, onde estás? Coisa maravilhosa, né? Já pensou Deus chamar por nós, onde estás? Aleluia. E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Aleluia. Tá vendo aí? Adão dizendo, ouvi a tua voz soar no jardim e temi. Por que temeu? Não é assim o ditado popular? Quem não teme, quem não deve não teme, né? Assim, se tu não deve, não tem nada a temer. Mas por que Adão temeu? Porque devia, já estava em pecado, já havia pecado, já havia transgredido. Então caiu sobre Adão um temor, não do que Deus é mau, como acabei de dizer, mas pela consequência do pecado dele, do que todo dia Deus conversava com ele, que se ele pecasse nisto,
o que aconteceria com ele, mas eu acredito que ele não passou essa conversa para Eva. E como ela ficou vulnerável às sedição, às seduções, às curiosidades, porque mulher ela peca porque ela é curiosa demais. Se você contar algo à mulher, ficar ali, entendeu? Insistindo, a curiosidade dela, ela vai cair na tentação. E o homem não, o homem é mais prudente. O homem não vai cair nessas conversas. Entendeu? Então é dessa forma. Então Adão sabia que todo dia que ele conversava com Deus, Deus instruiu ele em todo o tempo. Não peque, não coma. Mas por que que ele comeu? Porque ele viu que não aconteceu nada com ela. Se ele viu que não aconteceu nada com ela, logo entrou dúvida no coração dele. Se não aconteceu nada contigo, tu não morreu papou, mas não era desta morte que Deus estava falando. Era da morte espiritual. Era da inocência do homem, que ali foi roubada. E como Adão se deixou levar por isto, pela emoção dos fatos, como somos motivados e emocionados demais, acabamos pecando. Então, como a ordem foi dada para Adão de poder escolher, não vou comer. E diferente do que aconteceu contigo, absolutamente nada, eu não vou comer, mas ele comeu. Então, quando ele comeu, que foi quebrada a aliança. Né? Aí é uma quebra de aliança. Adão percebeu que eles realmente estavam nu. Aí, a inocência do homem caiu. A queda do homem. O pecado entrou no mundo. Então, continuando. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ó, como são nós, homens. Nós, homens, somos assim. Não queira dizer que não é porque somos. A mulher que me deste como companheira me deu da árvore e eu comi. Por que que ele não assumiu? Sabe por que ele não assumiu? Porque como ele conversava todo dia com Deus, todo dia, ele sabia que se ele errasse a culpa ia ser dele. E outra, logo o orgulho humano entra na gente. Que o primeiro pecado que fez a guerra toda lá no céu foi o orgulho. E quando nós temos orgulho demais, a gente não tem a capacidade de se humilhar, dizer: Deus, eu pequei, eu errei, me perdoa. Não, a gente continua orgulhoso dizendo que não foi eu e coloca botar culpa em terceiros, e assim a gente morre no nosso orgulho humano, morre na soberba, morre na arrogância. Então foi o que aconteceu com Adão. Ele poderia ter a humildade de dizer: Deus, eu pequei, a culpa foi minha, ela não tem nada a ver com isso, porque a ordem foi dada a mim. Né? Então ele fala: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, de tanto o homem passar a culpa para Eva, para a mulher, tanto os homens mundanos, como os homens que são salvos em Jesus, passar a culpa o tempo todo para a mulher. Não estou dizendo besteira, porque no reino de Deus isso acontece. No meio do corpo de Cristo, no meio dos evangelhos acontece. A gente muitas das vezes não assume a culpa, bota a culpa na mulher. E quando o casal é evangélico, quando o homem começa a botar a culpa na mulher e a mulher começa a orar demais, começa a se ajoelhar diante de Deus, o Senhor começa a dar resposta para ela, ele fica observando que Deus dá resposta mais rápido quando a mulher ora. Não é isso, não se trata disso. É porque a autoridade que é minha, eu fico passando direto para ela. E como ela tem a atitude de fazer aquilo que eu não faço, Deus responde às orações dela. Porque Deus, como ele disse, casados é uma carne. Amém? Então o papel de sacerdote dentro da minha casa sou eu. Não é minha mulher, não. Eu primeiro tenho que orar, eu primeiro tenho que fazer, eu primeiro tenho que buscar, eu primeiro tenho que ser o exemplo, para depois ela ser. Amém? Mulher vulnerável. As seduções, mulher vulnerável. Os assédios. Como o diabo sediou Eva e Eva caiu na conversa do inimigo. Então diz assim, no 13: e disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Aí começou a passar. Passou de um, passou para outro, e ela jogou a culpa real na serpente. Amém?
como vemos aí. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as feras e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aqui Deus diz que essa serpente, ela foi maldita. Mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Se Deus diz que a serpente sobre o ventre dela andarás, a serpente aqui ela não tinha uma forma de cobra. Não. Que a gente vê hoje. Ela tinha uma outra forma. Eu não vou falar de que forma ela era porque eu não tenho certeza. Mas ela tinha uma forma aí. Porque Deus disse: hoje andarás sobre o teu ventre. Ou ela tinha braços, tinha pernas, tinha cabeça, não